Bom, bem-vindo a mais uma aula do curso de Redes 2. Hoje nós vamos continuar falando sobre segurança em redes, abordando o assunto de segurança em IP. Vamos ver o conceito de firewall e alguns riscos e ataques existentes na internet de hoje. Essa vai ser a última aula desse ciclo de aulas sobre segurança em redes e na aula que vem faremos uma aula prática, vendo os conceitos que serão introduzidos na aula de hoje. Então vamos lá. Bom, firewall. O que é um firewall? Provavelmente você já ouviu falar nessa palavra aí no seu dia a dia. Ah, minha rede tem um firewall, meu provedor tem um firewall. O que é isso? Bom, firewall, uma palavra em inglês, quer dizer parede de fogo. Ou uma tradução melhor, a ideia de parede resistente a fogo. Legal, mas por que isso? O que quer dizer isso? Bom, a ideia de um firewall é isolar a rede, uma determinada rede de uma organização, da internet pública. Daí a ideia de parede de fogo. Você colocar uma parede entre uma rede de uma organização que você quer proteger e, digamos, a internet pública. Esse ambiente hostil que é a internet pública. Então você quer botar um firewall, uma parede de fogo, entre uma rede de uma organização e a internet pública. Tá? E a ideia de como fazer isso, como colocar essa parede? Bom, não é uma parede, obviamente. Vai ter que ser alguma coisa relacionada à rede de computadores. Então, a ideia aqui vai ser descartar alguns pacotes que estão vindo da minha rede pública, da internet pública, para a minha rede protegida. Jogar eles fora, não deixar eles entrarem na minha rede privada, na minha rede protegida. E vice-versa. Não deixar alguns pacotes, algumas informações saírem da minha rede protegida para esse domínio hostil que é a internet pública. Então está aqui a figurinha que você tem que ter em mente. Essa aqui. Está aqui uma rede protegida do lado esquerdo aí do seu slide, que é a rede que nós queremos proteger. Nessa rede está ligada à internet pública através de um roteador ou de um gateway. Nesse roteador, nesse gateway, nós vamos ter um firewall, esse dispositivo que vai controlar o que está entrando e o que está saindo na minha rede. Tá? E essa rede, essa conexão, esse gateway, esse router, esse roteador, esse gateway, estão ligados à internet pública. Então essa é a figurinha que você tem que ter em mente quando eles falam sobre firewall. Repare que a rede protegida pode ser uma rede de 1000 máquinas ou de 1500 máquinas. Por exemplo, uma universidade pode ter um firewall. Esse firewall vai proteger milhares de máquinas. Porém, esse firewall pode rodar na sua casa, protegendo apenas o seu computador. Você pode ter lá no seu ponto de acesso um firewall instalado. Esse firewall protege apenas um computador, que é o seu computador de casa. Tá? Então, o conceito de firewall é o mesmo. Ele pode ser aplicado a diversos tipos de redes, mas o conceito é o mesmo. É a ideia de proteger uma rede da internet pública. O tamanho dessa rede protegida pode variar. Ok. Então, para que utilizar o firewall? Qual é a motivação? Por que você instalaria um firewall na sua casa ou uma empresa colocaria um firewall no roteador de acesso dela, no gateway dela? Existem vários motivos. Aqui estão listados alguns. O mais importante é esse primeiro aqui. É você controlar o acesso à rede interna e à rede externa. Você quer controlar quem, no domínio público, na internet, pode acessar a sua rede interna. E vice-versa, controlar quem da sua rede interna pode acessar o domínio público, a internet. E quando eu digo quem, existem várias maneiras de definir esse quem. Pode ser uma máquina, um endereço IP, pode ser um conjunto de máquinas, pode ser um usuário, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então eu quero controlar o acesso da rede interna à rede externa e da rede externa, da internet pública, à rede interna. Eu quero controlar essas coisas. Uma segunda razão é tentar prevenir ataques externos à minha rede interna. Tá? Então, por exemplo, um invasor situado na internet pública pode querer invadir a minha rede privada, a minha rede protegida, para obter alguma informação confidencial ou mudar alguma página de um website ou fazer alguma coisa maliciosa com os meus computadores. Então, eu quero proteger a minha rede interna do mundo hostil externo. Uma terceira razão é tentar prevenir ataques de negação de serviço. Bom, negação de serviço é quando o invasor tenta derrubar algum serviço oferecido pela sua rede.
Por exemplo, a sua rede possui um servidor web, né? E você disponibiliza informações nesse servidor para o mundo. Um ataque de negação de serviço pode bombardear esse servidor web com informação de forma com que ele não consiga atender pedidos legítimos para navegar nesse site. Tá? Então, você vai negar serviço a clientes corretos, a clientes autênticos. Tá? Por que você vai negar esse serviço? Porque o seu computador, o seu servidor, está sobrecarregado, sob um ataque de negação de serviço. Tá? Então, eu quero proteger isso, não quero que isso ocorra na minha rede. Então, eu vou colocar um firewall para tentar evitar que ataques de negação de serviço ocorram com os serviços oferecidos pela minha rede. Bom, existem então dois tipos de firewall, ou duas ideias, digamos assim, para você colocar um firewall no ar. Um deles opera na camada de redes e é conhecido como filtro de pacotes, que nós vamos ver aqui no próximo slide. E a outra ideia opera na camada de aplicação, que é feita através de um gateway de aplicação. E nós vamos ver aqui já já essas duas diferenças. Antes disso, vamos falar sobre o que exatamente é um firewall. Bom, um firewall nada mais é que um aplicativo. Não tem nada a ver com paredes de fogo. É um programa, um aplicativo, que vai executar no roteador da sua rede. No roteador de gateway, de acesso à sua rede. Okay? A rede protegida está conectada à internet através deste gateway ou deste roteador, conforme ilustrado na figura. E nesse roteador, nós vamos ter um programa executando lá, liberando o tráfego que vai entrar da rede e que vai sair da rede, filtrando esse tráfego. Tá? Então, o firewall é esse programa, tá? Que está rodando lá, tendo acesso a cada pacote que chega e a cada pacote que sai da sua rede. Ok. Então, vamos ver essa primeira ideia, que é o firewall através de filtro de pacotes. Então, está aqui uma figurinha para ilustrar exatamente o que é um firewall. Então, um firewall é essa entidade, esse aplicativo, que vai filtrar cada pacote que entra e sai da minha rede protegida. Então, imagina que você agora é um firewall. Eu sou um firewall. Então, o que acontece? O que você faz a sua vida inteira? Você vai responder as perguntas como essas aqui. Imagina que você tem um pacote que está vindo da internet para a sua rede protegida. Então, a sua pergunta é: devo deixar esse pacote entrar na minha rede protegida? Você vai receber um pacote, vai olhar para ele e falar: esse pacote aqui, eu devo encaminhar ele para dentro da minha rede protegida? Sim ou não? Se sim, eu encaminho ele para dentro da minha rede protegida. Se não, eu descarto ele, jogo ele no chão. Okay? E a mesma coisa, vem um pacote da rede protegida para a internet, no domínio público, você vai fazer a mesma pergunta. Devo deixar esse pacote sair da minha rede protegida para a internet? Sim ou não? Se sim, encaminhamos o pacote para a internet, para o próximo enlace. Se não, eu jogo o pacote no chão. Então, para cada pacote que está entrando ou saindo da sua rede, você vai ter que tomar essa decisão. Devo ou não empurrar ou encaminhar esse pacote para dentro ou para fora da minha rede protegida. Então, isso é tudo que um firewall faz. Tomar essa decisão para cada pacote que chega ou para cada pacote que sai. Acho que você nunca pensou que o firewall fosse tão simples assim. Uma coisa meio mistificada, misteriosa, é, na verdade, uma coisa bem trivial, bem simples. Bom, e como é que ele faz para tomar essa decisão? Então, para cada pacote, eu vou fazer essa pergunta: devo ou não encaminhar esse pacote para o próximo enlace? O que ele vai fazer? Como é que ele faz? Como é que ele toma essa decisão? O firewall vai ter um conjunto de regras que vão ser utilizadas para decidir se o pacote deve ou não ser encaminhado. Então, um conjunto de regras. Tá? E essas regras vão ser baseadas em informações que estão contidas no pacote. Informações do pacote. Que informações são essas? Bom, informações que nós já conhecemos aqui. Por exemplo, o endereço IP de origem ou de destino do pacote. Então, chega um pacote, eu olho para o endereço IP dele. Dependendo do valor do endereço IP, eu encaminho ou não encaminho. Jogo ele fora. Eu posso olhar, por exemplo, para a porta de origem e destino do pacote. Eu posso olhar para o protocolo do pacote. Esse pacote é do protocolo TCP, é do protocolo UDP, e utilizar isso para tomar essa minha decisão. Posso olhar para o tipo do pacote e para mais o que você queira. Você aí,
quando você está colocando o seu filtro no ar, o seu firewall no ar, você vai decidir como filtrar os pacotes. O que olhar para um pacote para decidir se ele deve ou não ser encaminhado. Tá? Qualquer informação disponível no pacote pode ser utilizada para definir as regras do firewall. Então vamos ver um exemplo aqui de regra de firewall. Está aqui um primeiro exemplo. Por exemplo, eu posso configurar o meu firewall para descartar todos os pacotes que estejam entrando ou saindo da minha rede e que estejam utilizando o protocolo UDP. Além disso, descartar também todos os pacotes cuja porta de origem ou de destino seja igual ao número 23. Então, essa é uma regra. Posso colocar isso no meu firewall. Tá? Então, isso, por exemplo, não vai permitir tráfego UDP na minha rede. Todo o tráfego UDP de entrada e saída vai ser descartado pelo firewall. Chegou no firewall, é UDP? Então joga ele fora. E também vai jogar todos os pacotes que têm a porta de origem ou destino 23 fora. O que é isso? A porta 23 é utilizada pelo serviço Telnet, que é login remoto. Então, se eu descartar os pacotes dessa porta, eu vou desabilitar esse serviço. Então, a minha rede não vai oferecer serviço de Telnet, porque o meu firewall está descartando todos os pacotes que utilizam a porta 23. Está aqui um segundo exemplo de regra para você colocar no seu firewall. Por exemplo, descartar todos os pacotes que estejam entrando na minha rede e estejam utilizando o protocolo TCP e tem o campo ACK com valor 0. Então, todos os pacotes que estão chegando na minha rede, que sejam no protocolo TCP e que tenham o valor do campo ACK igual a 0, eu vou descartar. Qual é o efeito disso? Bom, o efeito disso é basicamente impedir estações que estejam na internet, no domínio público, a impedir essas estações de estabelecer conexões TCP com estações dentro da minha rede protegida. Quando uma estação fora for estabelecer uma conexão com uma estação dentro da minha rede protegida, esse pacote vai vir TCP com ACK igual a 0. Então o firewall vai jogar ele fora. Entretanto, uma estação dentro da minha rede protegida vai continuar sendo capaz de estabelecer uma conexão com uma estação fora da minha rede protegida. Então essa regra aqui bloqueia conexões TCP de fora para dentro, onde fora é o mundo externo, lá, a internet pública, e dentro é a rede privada. E permite conexões de dentro para fora. Então esse é aqui um outro exemplo de regra que você poderia ter no seu firewall. Ok, vamos ver então agora a ideia de gateway de aplicação. A gente viu ali acabamos de ver como funcionaria esse filtro de pacotes, onde os pacotes são filtrados um a um pelo nosso firewall, que é assentado lá em cima do roteador, rodando esse programa. Uma outra ideia é o que chama-se de gateway de aplicação. Isso é um pouquinho diferente. Está aqui a figurinha para ilustrar. Num gateway de aplicação, os hosts ou as estações da minha rede protegida vão solicitar uma conexão a esse gateway de aplicação, conhecido como proxy. Então, proxy é um nome para um gateway de aplicação. É só um nome, uma convenção, chamar isso de proxy. Então, como é que funciona? Eu tenho lá um host, uma estação dentro da minha rede protegida, que deseja estabelecer alguma conexão com a internet, com alguma coisa fora da minha rede protegida. Então, esse host vai solicitar a conexão ao gateway de aplicação. O gateway de aplicação, então, recebe essa solicitação e fala assim, ok, você está tudo bem, vou estabelecer essa conexão para você. Então, o gateway de aplicação vai e estabelece essa conexão com o mundo externo, tá? Passando pelo nosso roteador de acesso. Tá? Então, essa conexão é estabelecida através do gateway de aplicação. Então, o proxy, o gateway de aplicação, vai decidir ou não estabelecer essa conexão utilizando informações do host, do usuário e da aplicação. Tá? Ele pode utilizar autenticação aqui. Por exemplo, se um usuário quiser abrir uma conexão com um determinado aplicativo, o proxy pode pedir uma senha, certo? E aí o usuário pode entrar essa senha, e o proxy fala, então, esse usuário tem permissão para rodar esse aplicativo que vai usar a internet. Então, estabelecer conexão com a internet. Repara que esse procedimento de autenticação não é possível utilizando apenas um filtro de pacote.
de pacotes só olha para os pacotes. Aqui eu consigo fazer essa autenticação por usuário. Okay? Obviamente, o gateway de aplicação também pode utilizar informações dos pacotes para tomar uma decisão. Ele também pode, vindo desse endereço IP, então eu vou estabelecer essa conexão sem pedir uma senha. Também posso fazer isso aqui. Okay? Então, o gateway de aplicação, ou proxy, é essa entidade intermediária ao qual você vai pedir, vai solicitar conexões para determinados aplicativos. E aí o seu gateway de aplicação pode deixar alguns aplicativos rodarem, outros não. Por exemplo, e-mail pode. E-mail eu configuro lá, tudo que é relativo a e-mail, eu deixo conectar. Aí, por exemplo, surfar a internet, www, não pode. Então, o gateway de aplicação não permite isso. Ou pode apenas para algumas pessoas. E aí o cara tem que colocar uma senha. Tá? Então, essa é a ideia por trás de gateway de aplicação. Repara que o roteador, ou o gateway, na minha rede protegida, continua filtrando pacotes. Tá? Continua filtrando pacotes. Porém, ele vai permitir todo o tráfego vindo do meu gateway, do meu proxy. Então, o proxy tem acesso direto à rede externa. Então, o tráfego que sai do proxy, do gateway de aplicação para a internet, é liberado. As outras máquinas continuam sujeitas ao filtro convencional. Então, essa é a ideia aí por trás de gateway de aplicação. Ok. Bom, então chegamos a um ponto crítico agora, que é essa balança entre segurança e usabilidade. Bom, como tudo na vida, as coisas não são sempre determinísticas, sempre determinadas. Existe uma balança entre 2, 3, diversos fatores que têm que ser considerados quando tomando uma decisão. Então aqui não é diferente. Existe uma balança entre segurança e usabilidade. Vamos ver um exemplo aqui do que eu quero dizer com isso. Bom, imagina que você toma uma decisão de bloquear todo o tráfego da sua rede protegida. Vou bloquear tudo, não vou deixar passar nada. Isso é muito seguro. Nada vai entrar, nada vai sair da sua rede. Porém, é muito pouco útil, porque você não consegue que seus usuários, os seus clientes ou seus funcionários acessem a internet. Então, você tem uma perda aí de usabilidade, tomando uma medida drástica como essa. No outro extremo, nós temos a política de não utilizar firewall. Não vou colocar firewall na minha empresa. Não quero utilizar firewall. Isso é muito pouco seguro, porque qualquer informação pode entrar ou sair da sua rede. Porém, é bastante mais útil, é bem mais útil, tá? Porque eu consigo rodar diversos aplicativos, não tenho limitações nenhuma. Em geral, quando você tem firewall nas redes, você fala, nessa rede tem firewall, então eu não posso rodar esse programa, eu não posso rodar aquele outro programa, etc. e tal. Então, tem uma balança aqui entre segurança e usabilidade. Então, você deve estar pensando aí, eu falei aqui sobre os dois extremos, o ideal seria algum ponto no meio, uma solução intermediária, filtrar alguma coisa. E aí tem a séria pergunta o que filtrar? Então, a solução intermediária, vamos filtrar alguma coisa, o que levanta essa pergunta. Mas o que eu devo filtrar para a minha rede ser segura? Não existe uma resposta universal para isso. Vai depender dos serviços que você quer oferecer, vai depender das características da sua rede, de que tipo de ataque você tem medo, etc. e tal. Em geral, posso dizer para você que muitos firewalls bloqueiam completamente tráfego UDP, por definição. Então, o UDP não entra e nem sai da minha rede. Isso é ruim, porque como nós vimos aqui, aplicativos multimídia, como voz sobre IP, tendem a utilizar esse protocolo para se comunicar. Então, você já vê aí uma limitação. Firewalls bloqueiam o tráfego UDP, então aplicativos multimídia vão ter dificuldades de rodar, porque não vão poder utilizar o protocolo UDP. E eu vou dizer aqui mais ainda, redes que têm muita proteção são constantemente invadidas. Você tem redes com firewalls muito rigorosos, que não permitem quase nada, só alguma informação entrar e sair, porém, essas redes continuam a ser invadidas até hoje. O usuário lá, o hacker, o invasor, consegue descobrir uma maneira de entrar pelo sistema, de invadir, de burlar o firewall e acessar a rede protegida. Então, é uma coisa que é complicada mesmo de decidir. Como proteger a sua rede. É uma análise que tem que ser feita caso a caso. Ok. Bom, então vamos ver agora alguns riscos e ataques na internet. Para começar a conversa, eu devo dizer que a internet é fundamentalmente insegura. O que eu quero dizer com isso? A internet, quando ela foi projetada, lá na década de 70, na década de 80,
as pessoas, os engenheiros, estavam projetando a internet, fizeram um projeto sem considerar nenhum aspecto de segurança. A internet surgiu digamos, na década de 70, de 80, basicamente conectando universidades e centros de pesquisa, e não havia necessidade de se preocupar com segurança. O objetivo era fazer funcionar esse sistema, sem se preocupar com segurança em rede, digamos assim. Logo, os protocolos que foram desenvolvidos, IP, TCP, UDP e vários outros, não possuem primitivas quaisquer de segurança. Não tem criptografia, não tem autenticação, não tem nada do que nós vimos aqui, nenhuma daquelas propriedades que nós vimos aqui. Nada disso está embutido na internet de hoje. Então a internet é fundamentalmente um lugar inseguro, onde basicamente tudo é permitido. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser na internet hoje em dia. Você aí tem capacidade de desenvolver um programa, um aplicativo de rede, que faz o que você quiser. Envia informação, recebe, etc. Okay? Então isso é muito aberto. A internet sempre teve esse paradigma de ser bastante aberta. O que, na verdade, foi uma grande coisa, porque permitiu esse avanço, essa expansão da internet como a gente conhece hoje. Toda hora tem programa novo saindo, ideias novas, etc. e tal. Muito desse avanço exponencial é fruto dessa liberdade total, de não ter uma proteção, de não ter uma segurança a qual as pessoas estão condicionadas. Tudo é possível, basta você criar, basta você pensar. Então tem aí um debate longo na internet hoje em dia, entre os pesquisadores e cientistas, sobre exatamente isso. Foi bom ou não foi bom a internet ser tão aberta? Por um lado foi muito bom, permitiu essa expansão de ideias, essa criatividade. Por outro lado, o fato que as pessoas não se preocuparam com segurança leva aos problemas que nós temos hoje, de hackers, de ataques, de roubo de senha, spam, etc. e tal. Então é um bom debate aí para você discutir em casa com seus colegas. O que você acha aí na internet? Ok, então muitos riscos e ataques são possíveis na internet de hoje. Um que vocês todos conhecem, todo mundo está sujeito a isso, é spam. Spam são aqueles e-mails que você recebe, que você não pediu, fazendo propaganda de diversos produtos, ou lhe oferecendo coisas para comprar, e etc. e tal. Então esse é um grande exemplo de um ataque, ou de um risco, digamos assim, a qual todos nós estamos sujeitos, e que não foi resolvido na internet de hoje. Não tem uma solução satisfatória, hoje em dia, para o problema de spam. Você recebe, eu recebo, todo mundo recebe. Porque a internet não foi projetada com isso em mente, com o problema de spam em mente. Tá? Então é um problema sério que até hoje não foi resolvido. Então esse é um tipo de risco que existe na internet de hoje. Um outro, um ataque ou um risco, é a captura de pacotes no meio broadcast. Nós vamos ver aqui já já como funciona isso. Um outro risco é a IP spoofing, que é basicamente trocar o endereço IP quando você vai enviar o pacote. Nós vamos ver aqui que é possível que os usuários mudem informações no cabeçalho do pacote. E vários outros, etc, etc, etc. Ok? Então existem vários riscos e ataques possíveis na internet de hoje. E muito mais, e muitos outros estão por vir. Basta você pensar aí um ataque ou algum risco que existe na internet. É isso que os hackers fazem a toda hora. Pensam um novo fogo de segurança. E é por isso que redes muito protegidas conseguem ser invadidas. Porque está sempre surgindo uma nova ideia de atacar o sistema, uma nova falha, um novo risco. Ok? Então vamos ver aqui como funciona essa ideia de captura de pacotes. É muito simples. Vamos lembrar aqui do meio broadcast. No meio broadcast, todas as estações recebem todos os pacotes que são transmitidos. Por exemplo, lá na internet, quando nós estávamos falando da camada de enlace, lembram aí que quando uma estação envia um pacote, todas as estações ligadas naquele segmento vão receber aquele pacote. Todas elas. Porém, uma estação que recebe o pacote vai verificar se esse pacote é para ela, olhando para o endereço MAC do pacote. Se o endereço MAC for igual ao meu endereço, o endereço MAC destino for igual ao meu endereço, eu aceito esse pacote e passo para a camada superior. Se não, eu jogo o pacote fora. A mesma coisa no meio Wi-Fi. Numa rede sem fio, quando uma estação transmite, todas as estações em volta recebem esse pacote. A estação cujo endereço destino é igual ao endereço que está no pacote, vai receber o pacote e passar ele para cima, passar ele para a camada de rede. As outras vão receber o pacote e vão jogar ele fora.
Então é importante lembrar disso, que no meio broadcast, todas as estações recebem todos os pacotes. Bom, então isso dá margem aí a um tipo de ataque. Qual é? Você pode colocar a sua placa de rede em modo promíscuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a placa de rede vai armazenar todos os pacotes que ela recebe, e não somente os pacotes que são destinados a ela. Então eu recebo todos os pacotes, alguns são para mim, e esses eu realmente passo para a camada de rede. Outros não são para mim. Os que não são para mim, eu geralmente descarto. Porém, é possível operar a sua placa de rede para guardar esses pacotes, para processá-los. Então eu vou ter no meu computador tudo que é transmitido nesse segmento de rede, nesse meio broadcast. Então está aqui uma figurinha para ilustrar isso. Então tem um segmento de rede aqui, com o computador A, B e C. Então A é um servidor qualquer, por exemplo, de e-mail ou servidor de HTTP, e B e C são duas estações. A estação B vai enviar um pacote à estação A. Porém, como a estação C está ligada no mesmo segmento, no mesmo meio broadcast, ela também vai receber o pacote e vai capturar esse pacote. Então vamos ver aqui a animação. Então, a estação B transmite o pacote, repara que o endereço de destino é a estação A, o endereço de origem, source, é a estação B. Esse pacote chega à estação C, porque ele está no mesmo meio broadcast. A estação C, então, vai capturar esse pacote. Vai pegar esse pacote que chegou a ela e vai armazenar ele, não vai descartar. Eu vou mudar a minha placa de rede para funcionar dessa maneira. O pacote, então, continua se propagando e, eventualmente, chega à estação A, ao servidor A, que era o destino correto do pacote. Repara aqui que nem A nem B sabem que a estação C fez uma cópia, capturou o pacote. É como se A e B tivessem comunicado perfeitamente, entretanto C estava ali espionando e ouviu a conversa dos dois, e nenhum dos dois, A e B, sabem disso, sabem que C capturou esse pacote. Ok? E com isso, você está pensando aí, bom, para que eu quero fazer isso? Para que B ou para que C faria isso? Uma ideia seria para obter senha, para obter as senhas que trafegam nessa rede. Vamos ver aqui a ideia, o exemplo. Imagina que A é um servidor e oferece um serviço protegido por senha. Por exemplo, A é um website. E aí você precisa colocar a sua senha para acessar alguma parte daquele website. Ok? Então A é um servidor com website protegido por senha. B vai enviar a senha dele para autenticar-se ao serviço, ao website. Essa senha, ela pode ser enviada em texto puro. Isso, o HTTP, o protocolo HTTP, faz isso em muitos casos, permite isso, ok? Faz isso, transfere a senha do usuário B para o servidor em texto. Então, o que acontece? A estação C vai capturar esse pacote que contém a senha de B para acessar o serviço A. Então, a estação C vai ter, aqui, está aqui a senha do host B para acessar esse serviço em A. Então, está aqui o nosso exemplo, tá? B gera um pacote, origem B, destino A, com a senha dentro. Esse pacote trafega pelo meio broadcast, a estação C vai capturar esse pacote e, consequentemente, capturar a senha. A senha está lá dentro desse pacote, em texto puro. Ele vai poder ver qual é a senha. O pacote continua para o servidor A recebe o pacote com a senha de B, autentica B e tudo prossegue normalmente. Entretanto, a estação C agora também sabe a senha de B para acessar esse serviço no servidor A. Então a pergunta que a gente coloca aqui é, como é que eu faço para diminuir esse risco de captura de senha? Como é que eu faço isso para diminuir esse risco? Esse risco é concreto, existe aqui. Como é que eu faço para diminuí-lo? Bom, tem algumas ideias. Vamos reduzir esses riscos. Uma ideia é não permitir que as estações operem suas placas de redes em modo promíscuo. Se eu não operar a placa de rede em modo promíscuo, eu não vou poder capturar esse pacote. Tá? Eu não permito. Eu falo, não pode, na nossa rede, rodar a placa de rede em modo promíscuo. Então eu quero tentar fazer isso. Isso é uma ideia de prevenir isso, de reduzir esse risco. Como é que eu vou enforçar isso? Como é que eu vou garantir isso? Não é trivial. Tá? Eu vou ter que tentar ver, eventualmente, periodicamente, verificar se tem algum usuário rodando em modo promíscuo, tem algum programa rodando, alguma coisa assim. Então, essa seria uma ideia. A outra ideia
é conectar as estações sem que a outra ideia seria conectar apenas uma estação por segmento broadcast. Então, em cada segmento broadcast, eu tenho apenas uma estação. Então, essa estação não vai conseguir ouvir nada de ninguém. Como é que eu faço isso? Por exemplo, utilizando switches Ethernet. Quando na aula que nós vimos aqui bridges, switches e hubs, nós vimos que esse switch Ethernet faz exatamente isso. Ele envia, é como se fosse uma bridge, ele envia para a estação somente o que é destinado a ela. Então não chega àquela estação nada que não for para aquela estação. Então utilizar switches Ethernet é uma maneira de reduzir esse risco. Okay? Porque eu vou ter num segmento broadcast apenas uma estação. Uma terceira ideia é tentar criptografar os dados. Vou criptar, cifrar os dados na camada de rede. Tá? Utilizando um protocolo, por exemplo, IPsec ou SSH, algum outro protocolo qualquer. Tá? SSH, na verdade, está na camada de aplicação. Tá? Mas usar algum protocolo para cifrar os dados. Tá? Então, por que acontece? Isso não previne com que você não capture o pacote. Você vai continuar capturando esse pacote. Entretanto, o pacote vai estar cifrado. E como você não tem a chave para decifrar esse pacote, não vai adiantar nada. Você vai capturar um pacote, ele está totalmente cifrado, então você não sabe o que tem lá dentro, o que tem dentro desse pacote. Então, está aqui um exemplo. A estação B transmite um pacote com a senha, entretanto, essa senha está cifrada. A estação C não consegue decifrar o pacote enviado para a estação A. Por quê? Porque está cifrado. Tá? Por exemplo, com a chave pública de A, ou cifrado com uma chave simétrica. Tá? Então, o pacote chega à estação A, é recebido por A, é cifrado, e nada aqui é vazado. A estação C recebe o pacote, mas nenhuma informação é vazada. Então, essa aqui é uma outra ideia para reduzir esse risco. Bom, então vamos ver agora um segundo ataque possível na internet, que é conhecido como IP spoofing. Spoofing em inglês quer dizer contar uma piada, fazer uma coisa falsa. Okay? Então, a ideia é que uma estação na internet vai poder enviar um pacote com um endereço trocado, que não é o endereço dela. Vai enviar um pacote com um endereço qualquer. Qualquer endereço pode ser utilizado. A estação, hoje em dia, um computador pode fazer isso, enviar um pacote com um endereço qualquer. Tá? O receptor desse pacote não vai saber que a origem do pacote é falsa. O receptor só tem, para garantir que de onde veio esse pacote, o endereço de origem. Então, o receptor recebe um pacote. Como é que o receptor sabe de onde veio o pacote? Como é que o receptor sabe de onde veio o pacote? Ele olha para o endereço de origem. Fala, esse pacote veio desse endereço aqui de origem. Se esse endereço for forjado, então o receptor não tem como saber que esse pacote foi forjado, que ele veio de um outro lugar que não o endereço de origem que está ali. Vamos ver como isso aqui funcionaria. Está aqui a ideia. Nossa estação C vai enviar um pacote para a estação A com o endereço de origem da estação B. Repara que C constrói um pacote com endereço de origem forjado. O endereço de origem da estação C o endereço de origem desse pacote é o endereço da estação B, em vermelho aqui. Então ele envia esse pacote para a estação A. Tá? Então C envia esse pacote como se estivesse vindo de B. A recebe o pacote que foi enviado por C, mas ele acha que o pacote foi, na verdade, enviado por B. Por quê? Por que isso? Porque quando A recebe o pacote, ele vai olhar para o endereço de origem do pacote. Aqui no caso aqui está o endereço de B e não de C. Ok? E, bom, como é que eu faço para reduzir o risco desse tipo de ataque? De reduzir o risco de IP spoofing? Bom, uma ideia é utilizar filtros de saídas na minha rede. O que são filtros de saídas? É um gateway, é um programa que vai rodar no gateway, que vai encaminhar para fora da minha rede protegida apenas os pacotes cujo endereço de origem pertencerem à minha rede protegida. Tá? Então, por exemplo, o meu gateway de saída, está ilustrado na figurinha, recebe um pacote vindo de dentro da minha rede. Esse gateway vai então olhar para o endereço de origem desse pacote para ver se o endereço de origem bate com algum endereço de dentro da minha rede. Se sim, ele permite que o pacote saia. Se não, alguém tentou forjar esse endereço. Então, o
o filtro de saída vai descartar esse pacote. Então essa ideia, essa técnica pode ser acoplada a um firewall. É uma outra regra que seu firewall pode ter. O firewall pode ter uma regra lá que diz o seguinte: eu vou encaminhar para fora da minha rede protegida pacotes cujo endereço de origem pertencem à minha rede protegida. Não encaminho nada que não seja correto, nada que não seja autêntico, nada que não seja pertencente à minha rede protegida. Ok? Então essa é uma ideia para reduzir esse risco. Mas pensa aí, isso adianta de verdade? Isso resolveria o problema de IP spoofing? E a resposta é que não. Por quê? Você não tem como garantir que as outras redes vão fazer a mesma coisa. Imagina você aí, você é um administrador de rede, a sua rede recebe um pacote. Esse pacote que sua rede recebeu tem um determinado endereço de origem. E aí, esse pacote realmente veio desse endereço de origem ou esse pacote foi forjado, ele veio de outro lugar? Não tem como você saber, porque vai depender se a rede, da onde saiu esse pacote, está utilizando filtro de saída. Okay? Filtro de saída, eles simplesmente não deixam que você gere pacotes com spoofed, com endereço errado. Mas não diz nada sobre os pacotes que você recebe. Se você recebe um pacote, você não sabe. Okay? E na internet de hoje, não é possível obrigar as redes a utilizarem filtro de saída. A internet é altamente descentralizada. Não tem uma entidade que diz quais são as regras do jogo na internet. Então não tem como você vir e mandar, olha, agora em diante, todas as redes, todos os operadores têm que utilizar filtro de saída. Não pode fazer isso na internet de hoje. Então essa técnica aqui, ela funciona, mas ela é muito limitada, porque ela depende da aderência mútua dos gerentes das redes, a aderência mútua das pessoas, ou digamos das redes que formam a internet. Ok? Bom, com isso nós terminamos esse segundo ataque e concluímos essa aula. Na aula que vem, nós faremos uma aula prática, onde nós veremos essa ideia de capturar pacotes de verdade, utilizando o computador e um programa para capturar pacotes na rede. Então, até a próxima. Tchau, tchau.